Olá, meu nome é Gabriela e hoje nós vamos estudar o paralelismo. Vamos lá. Retas paralelas. Duas retas são paralelas se e somente se são coplanares. Coplanares é porque elas pertencem ao mesmo plano, com intersecção vazia ou são coincidentes. Nós representamos por R paralelo a S. Então, quando você ver essas duas barras, nós temos o símbolo de paralelas. Então, aqui nós temos que a reta R é paralela a S, ó, elas estão no mesmo plano e elas não têm nenhum ponto de intersecção, ou ainda a reta R, que é igual à reta S, porque elas são coincidentes, elas estão como uma sobre a outra. Ângulos correspondentes. Então, nós vamos estudar vários tipos de ângulos, que vão ser duas retas paralelas cortadas por uma transversal, e nós vamos identificar vários tipos de relações entre esses ângulos. Primeira delas, então, os ângulos correspondentes. Então, se nós olharmos aqui, ó, nós temos a reta R e a reta S, e nós temos uma transversal. Os ângulos correspondentes são esses ângulos aqui, ó, alfa e beta. Eu costumo dizer que é como se nós pegássemos essa reta S e colocarmos em cima da reta R. Os ângulos seriam aqueles que iriam bater. Então, se eu pegasse essa reta e colocasse sobre esta, nós teríamos que o beta e o alfa, eles seriam coincidentes. E nós também podemos concluir que estes ângulos correspondentes, eles são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida, alfa igual a beta. Mas nós também temos outros ângulos, como, por exemplo, este com este, ou ainda este com este e este com este. Todos eles são ângulos correspondentes. Então, se você pegar essa reta e colocar aqui em cima, eles vão ficar um sobre o outro. Tudo bem? Lembrando, ângulos correspondentes são congruentes. Agora, ângulos alternos. Nós temos dois tipos de ângulos alternos. Os alternos internos e os alternos externos. Então, se nós temos aqui, ó, duas retas paralelas distintas, formam com uma transversal os ângulos alternos congruentes. Então, aqui está a transversal, você sempre vai olhar para ela. Os alternos vão estar um de um lado e o outro de outro. Então, aqui nós temos alternos internos, porque eles estão na região de dentro das retas paralelas, tudo bem? Ainda nós teríamos este ângulo com este ângulo, que também seriam ângulos alternos internos e também seriam congruentes. E aqui nós temos os ângulos alternos externos. Então, dada a transversal, ó, tá um do lado e o outro do outro, porém, do lado de fora, tá certo? Então, alfa também é igual a beta. E aqui nós temos os alternos externos. Ainda nós temos este ângulo com este ângulo, que também são alternos externos. Então, alternos, um de cada lado da reta transversal. Internos e externos também são congruentes. Agora, os ângulos colaterais. Bom, os ângulos colaterais, eles não serão congruentes, e sim suplementares. Lembrando que ângulos suplementares são ângulos que a soma é igual a 180 graus. Então, ó, se nós somarmos, nós teremos 180 graus. Então, os colaterais, eles estão do mesmo lado da transversal. Então, aqui, ó, alfa e beta. Nós também poderíamos usar esses dois aqui, ó, este com este. Ou ainda, nós poderíamos usar este com este. Ou ainda este com este. Então, os colaterais, eles estão do mesmo lado da transversal. E a soma deles é suplementar, ou seja, a soma é 180 graus, tudo bem? Ângulos de lados paralelos. Bom, se nós tivermos ângulos de lados paralelos, eles também serão ou congruentes ou suplementares. Então, observe aqui no primeiro exemplo. Eu tenho este ângulo alfa e eu tenho este ângulo beta. Repare que este lado é paralelo a este lado. E é como se esta reta fosse transversal. Então, daqui nós temos que alfa é igual a beta. Ou ainda, se nós olharmos aqui para estes dois, esses ângulos de lados paralelos
nós temos que este lado, então, seria paralelo a este. Daqui nós temos que alfa mais beta é igual a 180. Tudo bem? Ainda os ângulos de lados perpendiculares. Ângulos de lados perpendiculares são congruentes ou suplementares também. Olha o primeiro exemplo. Então, aqui eu tenho um ângulo alfa e aqui eu tenho um ângulo beta. E aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, porque esses lados são perpendiculares. Então, perpendiculares são um ângulo de 90 graus. Aqui nós temos que alfa é igual a beta. Ou, neste outro exemplo, a abertura do ângulo alfa está aqui e do ângulo beta está aqui. Aqui está fazendo o 90 graus, porque eles são perpendiculares, e neste caso, a soma será 180 graus. Então, no primeiro exemplo, eles são iguais, ou seja, congruentes, mesma medida, e no segundo exemplo, eles são suplementares. Bom, resumindo, se nós olharmos aqui, nós temos a reta R e S que são paralelas, e nós temos aqui os ângulos alfa e beta. Uma coisa que eu não comentei são os ângulos opostos pelo vértice. Se você olhar, esse ângulo e esse ângulo, eles também serão congruentes porque eles são opostos pelo vértice, assim como estes dois e como estes dois. Se nós numerarmos estes ângulos, nós teremos a seguinte coisa aqui. Então, vamos falar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, nós temos os ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes aqui, então, seria os ângulos 1 e 5, seriam o 4 e o 8. Ainda, nós teríamos o 2 e o 6. E também o 3 e o 7. Então, é como se nós pegássemos a reta S e colocássemos em cima da reta R. E eles iriam coincidir. Então, o 1 e o 5 iriam coincidir, o 4 e o 8, o 2 e o 6, o 3 e o 7. Reparem que todos eles têm o mesmo valor, valor de alfa. Ainda nós teríamos os alternos internos. Os alternos internos seriam aqueles que estão de lados opostos da transversal, só que dentro das paralelas. Então, nós teríamos os ângulos 5 e 3 e também os ângulos 4 e 6. Vou passar aqui para não confundir. Agora, os alternos externos. Os alternos externos também estão dos lados opostos da transversal. Então, seria, por exemplo, o 2 e o 8 e o 1 e o 7. E, por último, nós temos os colaterais. Então, lembrando que os correspondentes, os alternos internos e externos, são congruentes. Os colaterais são suplementares. Então, os colaterais eles estão do mesmo lado da reta. Então, nós temos aqui, também podemos dividir como internos e externos. Como colaterais internos, nós teríamos o 3 e o 6, e teríamos o 4 e o 5. Como colaterais externos, nós teríamos o 1 e o 8, e ainda o 2 e o 7. Lembrando que os colaterais são suplementares. Então, este é o resumo da aula de hoje. Lembrando que também nós temos os ângulos opostos pelo vértice, tudo bem? Vamos, então, resolver alguns exercícios. Vamos lá. Determine o valor de alfa na figura abaixo. Bom, nós temos aqui, ó, o valor de alfa mais 20. Nós sabemos que esse ângulo é 120 graus, mas nós não temos uma relação deste ângulo de 120 graus com esse ângulo de fora, que é alfa mais 20. Mas nós conseguimos achar esse daqui, ó. Bom, se nós chamarmos aqui de x, por exemplo, nós sabemos que este ângulo de 120 graus e o ângulo x serão ângulos colaterais.
E ângulos colaterais são suplementares, ou seja, a soma deles é igual a 180. Bom, daqui nós temos que x é igual a 180 menos 120. Logo, x será igual a 60. Bom, o que mais nós sabemos? Então, aqui nós podemos escrever aqui que são colaterais. Nós sabemos que esse ângulo x e esse ângulo α mais 20 são opostos pelo vértice. Nós também colocamos como OPV. E os ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Logo, α mais 20 é igual a x. Α é o que nós queremos e x nós sabemos que é 60. O 20 que está mais passa para o outro lado menos. Logo, α será igual a 40 graus. Segundo, determine o valor de α na figura abaixo. Bom, o α está aqui embaixo, ó. Primeira coisa, sempre que nós tivermos um exercício desse, em que nós temos este bico aqui, ó, essa quina, nós precisamos passar uma reta paralela a B e paralela a A. Então, nós vamos traçar aqui, ó, uma reta paralela. Essa reta não é bissetriz, ou seja, ela não vai dividir esse ângulo ao meio. Nós apenas vamos traçar uma reta que seja paralela às outras duas. Bom, se nós olharmos para este ângulo e para este pedaço aqui, ó, só este pedacinho aqui, se nós imaginarmos que essa reta aqui, ó, essa transversal, ela terá uma continuação, nós podemos falar que este ângulo e este pedacinho são ângulos alternos internos. Se eles são alternos internos, então eles são congruentes. Logo, este pedacinho também é 50. Bom, se o ângulo todo é 70 e esse pedaço é 50, então esse pedacinho aqui de baixo é 20. Agora, se nós olharmos para este pedacinho aqui de baixo e para este ângulo, e olharmos para esta transversal aqui, ó, nós temos duas retas paralelas e uma transversal. Estes dois ângulos também são alternos internos. Vou anotar para você não esquecer. Também são alternos internos. Logo, eles também são congruentes. Portanto, α igual a 20 graus. Então, percebam que em todos os exercícios nós precisamos ter em mente a relação dos ângulos e para podermos, então, definirmos se são congruentes ou suplementares. Então, a resposta desse é 20 graus. Terceiro, determine o valor de α na figura abaixo. Bom, nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, 3α mais 5α mais 4α é igual a 180 graus. 3 mais 5 mais 4, 12α, igual a 180 graus. Alfa será 180 por 12, logo, alfa será igual a 15 graus. E essa é a resposta. Quarto, calcule x e y indicados na figura abaixo. Bom, nós podemos começar pelo valor de x. Aqui, se nós estivéssemos pensando em triângulos, existe uma propriedade do ângulo externo, que o ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos não adjacentes. Você poderia sair por essa propriedade, mas como aqui nós estamos trabalhando com apenas os ângulos, nós vamos então trabalhar só com eles. Vamos lá. 40 mais 30, 70. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. 40 mais 30, 70. Para 180, 110. Bom, nós sabemos que o ângulo x mais 110, eles formam juntos um ângulo raso, que é igual a 180 graus. Daqui nós temos que x será igual a
180 menos 110, logo x será igual a 70 graus. Bom, já achamos o valor de x. Agora, nós precisamos achar o valor de y. Bom, nós podemos sair da mesma forma. Nós sabemos, então, agora que o x é 70 e aqui nós temos 55. Bom, 70 mais 55 é igual a 125. 125 para 180, 55. Bom, o ângulo y mais 55 também forma um ângulo raso de 180 graus. Logo, y será 180 menos 55, y será igual a 125 graus. Então, aqui nós temos o valor de x e o valor de y. Quinto, sabendo que na figura abaixo os segmentos AB e CD são paralelos, determine os valores de alfa e beta. Bom, esses lados são paralelos, então, ó, esse lado é paralelo a esse e esse aqui é uma transversal que está passando por essas retas paralelas. Bom, nós podemos falar que esse ângulo alfa, se nós também olharmos para esta paralela aqui, tá? Este ângulo alfa será igual a este ângulo. Por quê? Porque eles serão ângulos alternos internos. Então, eu também posso chamar de alfa. Que mais que eu sei? Se esse ângulo é 100, esse ângulo também é 100, porque são ângulos opostos pelo vértice. E ainda, eu sei que a soma dos ângulos internos deste triângulo tem que ser igual a 180. Então, 2α mais 5 mais alfa mais 100 precisa ser igual a 180. Bom, 2α mais alfa, 3α. 100 mais 5, 105. Daqui nós temos que 3α é igual a 180 menos 105. 3α será igual a 75. Alfa será 75 por 3. Logo, alfa será 25 graus. Agora, vamos achar o beta. Olhando agora para este triângulo aqui, ó, nós sabemos que alfa mais 100 mais beta tem que ser igual a 180 graus. Alfa, nós já sabemos que é 25. Mais beta igual a 180. Bom, beta será 180 menos 25 mais 100, 125. Logo, beta será 55 graus. Bom, essa foi a aula de hoje. Nós estudamos o paralelismo. Estude bastante, pratique e até a próxima aula.